Eu ia falar justamente sobre o que é que as escolas vão ter que fazer, né? O senhor acabou respondendo também. O que é que as escolas vão ter que fazer para retornar no dia 5 de outubro. E mais um complemento a isso aí. Quem é que deve voltar no dia 5 de outubro? Ontem a gente entrevistou aqui Carlos Henrique, do diretor do Sindicato das Escolas Privadas, e ele falou que o governo tem alinhado com ele para voltar às creches no dia 5 de outubro, e se eu não me engano, do 9º, 1º, 2º e 3º anos. É isso mesmo? Ou vai depender aí de como é que as escolas vão conseguir cumprir? E dentro dessa pergunta, se só as escolas privadas tiverem condição de voltar, elas voltam sozinhas? Se só metade das escolas privadas tiverem condição de voltar, só metade volta? Como é que fica essa situação? Nós vamos aguardar Ciro Marx, né? E quer dizer que você não é meu primo, para ninguém pensar que a gente está fazendo. Eu sou Marx também, não é, Ciro? Mas aí, assim, as escolas, sejam privadas ou públicas, vão ficar submetidas a esse protocolo e essa recomendação que será encaminhada provavelmente agora no começo da semana. E por que essa recomendação já não saiu na sexta? Houve uma reunião na quarta, porque hoje o comitê científico, como ele é multidisciplinar, ele não tem só médicos, né? Ele tem lá também geógrafos, tem as pessoas que trabalham com essa questão da densidade demográfica, e que a preocupação deles, de novo, volto a repetir, não é dentro da escola. Primeiro, sim, nenhuma escola voltará se não tiver esses requisitos que você pergunta. O que é preciso? A escola vai ter que ter o local para que os alunos possam fazer sua higiene, pelo menos de lavar as mãos, né? Que tenha a sinalização para que os alunos não se aglomerem, que é tipo uma mão e contramão agora dentro da escola, e eu já vi algumas que já foram feitas, inclusive na iniciativa privada, muito bem feita, com uma setinha, informando aos alunos por onde eles caminharão, muitos cartazes para também orientar esses alunos dentro da escola, álcool gel, logo na entrada da escola, termômetros para poder medir a temperatura, mesmo que isso não diga completamente se a pessoa está ou não, mas se tiver com algum indício de febre, ele já retornaria, que poderá estar ou não, né, com contágio. Então tem todas essas precauções que estão, inclusive, eu posso até pedir ao amigo Danilo, que é o nosso assessor, para passar para o pessoal da 96, Danilo, a cópia do protocolo, né? Que aí vocês com o protocolo até poderiam se aprofundar mais no que é que já está sendo feito, e tanto em qualquer uma dessas áreas, para a gente, se for preciso outro dia, até vir e vocês terem um pouco mais dessas informações. Ao mesmo tempo, aí não está no nosso protocolo, mas o comitê científico parece-me que vai recomendar, né, que nós acrescentemos a esse protocolo toda essa questão do município, né? Ou seja, o município tem que ter essas condições, as condições sanitárias. E deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui, que foi o que animou-me no mês de agosto para o retorno, e foi quando a gente começou essa preparação. Já temos a encomenda via o trabalho que a gente faz, né, com o Rio Grande do Norte com mais saúde, né, o Rio Grande do Norte sustentável, e a compra de máscaras, porque as máscaras, quando a gente compra em volume, também tem um preço bem menor. Então já compramos, inclusive desde agosto a gente já encomendou, achando que até ia retornar mais cedo, porque em 13 de agosto a taxa de transmissibilidade estava entre 0,69, 0,70 e 71, e de repente houve uma subida enorme, passou de 1, e ontem, inclusive em Natal, estava 1,02, quer dizer, ou seja, ainda tem transmissibilidade dentro da capital, ou seja, desce, sobe novamente. Com esses cuidados, eu pensando que agora a gente ia estar naquela descida da pandemia e da contaminação, nós recuamos novamente. Então toda aquela alegria de poder retornar antes se transformou agora num cuidado para que a gente retorne sim com segurança. Eu não sei se até o dia 5 nós vamos ter essas condições. Aí a pergunta, e se tiver numa escola, se tiver numa região? O comitê inclusive recomenda, se aquelas regiões dentro do estudo, ela não for afetada pela região vizinha, não é? Porque aí tem todos os parâmetros da parte de densidade demográfica, que são os geógrafos que fazem esse estudo. Se esse município, entre aspas, estiver com certo isolamento e permitir, é possível que volte, até no conjunto das privadas, como você colocou. Se de repente for preciso voltar às privadas, podem, algumas das privadas que inclusive ainda não têm essa condição, aquelas escolas menores que tiveram mais dificuldades, né,
econômicas de continuar, alguns pais que tiraram os filhos da escola. Então a gente sabe, nós estamos acompanhando tudo isso, nós temos a sensibilidade de reconhecer esse trabalho. Agora nós não queremos, mesmo reconhecendo as dificuldades, mesmo reconhecendo que as escolas privadas, algumas delas já têm alguma possibilidade, isso quem vai determinar será o comitê científico. Então é nessa linha que a gente trabalha, e a volta se vai ser primeiro um grupo ou primeiro outro. No documento que saiu do nosso comitê, não é, a recomendação, esse comitê que inclusive tem as instituições privadas, era que nós voltássemos pelos maiores, né, normalmente os do terceiro ano que vão fazer Enem, né, e aos poucos a gente fosse liberando as outras, porque a gente ia aprender com esse, até porque esse tem mais condição de manter toda aquela organização e orientação na questão da saúde, porque os pequenininhos provavelmente não teriam ainda essa noção, teria que estar o professor o tempo todo com eles. Então talvez o pequenininho, que é o que o pessoal das privadas mais quer, talvez seja o mais complicado, porque esse contato é inevitável entre eles dentro da sala de aula, mesmo que ela esteja segura, mas se vier com a infecção do lado de fora, pode infectar os que estão lá dentro. Secretário, eu conversava esses dias com a professora da rede estadual e ela falava para mim o seguinte, que ela concorda com a volta das aulas na rede privada, porque ela falou que a rede privada tem uma estrutura, mas estão mais preparados para esse retorno, e a grande preocupação dela, e aí eu pergunto para o senhor, se o senhor como secretário estadual de educação dá essa garantia, é que ela falou que inicialmente terão EPIs, os funcionários, né? Os protocolos, álcool em gel, o tapete lá para higienização. Isso. O senhor garante que essas escolas irão conseguir ter essa manutenção desses itens para que elas possam continuar? Porque a gente vê hoje as escolas faltando o básico. Então, quando a gente fala de EPIs, quando a gente fala de tudo isso, é um custo muito alto. O Estado está preparado para arcar com isso? E o senhor como secretário estadual de educação, o senhor garante que essa manutenção será feita? Secretário, só para acrescentar, eu sei que a resposta do senhor vai ser longa, inclusive. Só para... A gente noticiou aqui, inclusive o senhor ouviu, com relação à greve, a possibilidade de greve. O senhor acredita realmente que essa possibilidade pode vir a se confirmar, ou acredita que os trabalhadores da educação vão aí ser mais maleáveis, vão esperar realmente começar as aulas e eventualmente faltar ou não, dar algum problema para poder tomar essa medida mais drástica aí? Eu vou falar das duas questões então, né? A primeira pergunta era as condições de manutenção, né? O trabalho que a gente fez e aquilo que está previsto é que nesse período agora, até dezembro, caso nós fôssemos retornar, eu não sei ainda se vamos, né, estavam preparados, inclusive, para esse retorno dia 21, que era o que estava previsto no decreto. Então, independente do dia do retorno, nós temos que estar preparados. E volto a dizer, é provável que naquele dia ainda tenhamos alguma escola que não tenha recebido tudo isso, porque dentro do setor público, né, seja município, seja estado, nós temos um pouco mais de dificuldades, porque tem que passar por todo o processo licitatório, é mais demorado, aí uma empresa entra, né, com recurso contra a outra, a compra fica lá, e aí a gente termina às vezes, né, tendo mais dificuldades, e é correto o que vocês estão dizendo, do que uma escola privada que vai ali na esquina, compra e põe dentro da sua escola. Mas nós fizemos o planejamento, sim. Eu sou um homem que vim da área de planejamento há muito tempo e tenho essa lei de ser engenheiro, né, que foi minha profissão inicial, né? Então, assim, a área do planejamento que me atrai é que a gente não pode fazer nada sem ter esses planejamentos, né? Não, como eu disse, não adianta colocar o carro na frente dos bois e começar antes a uma coisa que a gente não tem a segurança. Então, o que está sendo trabalhado por meu pessoal do planejamento e o que já está como solicitação para a Secretaria de Administração, que inclusive é quem vai centralizar essas compras de governo. Todas essas questões que vocês colocaram aqui, né, e é por isso que eu digo que eu posso passar para vocês com tranquilidade. Danilo já tem autorização para passar esse material para o pessoal, até porque tudo que a gente faz... Inclusive ele já mandou aqui, viu, secretário? Pode ficar tranquilo que ele já mandou aqui para mim. Ok, pronto. Então, se vocês olharem aí na parte de biossegurança, que é um pouco dessa pergunta que vocês acabaram de fazer, vocês vão ver que tem essas previsões, e a gente já tem, sim, buscando, porque a gente tentou,
priorizar agora. Ora, o recurso não dava para fazer tudo. O que é que a gente fez? A gente teve que fazer alguns cortes, né? E para priorizar aquilo que para a gente, nesse momento, né, era o foco, que é trabalhar para o retorno com a escola na situação de pandemia. Obrigatoriamente esse retorno não será, como não foi agora no dia 21, que era o prazo do decreto, que ainda está em validade, pode não ser no dia 5, se a gente não tiver em condições, e a escola que não tiver em condições não retorna, os professores podem ficar tranquilos. A governadora esteve conosco ontem aqui com todo o comitê, fizemos uma reunião, né, e essa reunião foi online, e ela foi clara em dizer, não volta, como ela sempre disse, não é sem segurança para os professores. Está previsto, por exemplo, professores com comorbidade não retornam, professores ou alunos, inclusive, que têm comorbidade. Então, nós temos que encontrar as estratégias para isso. E quais são as estratégias? O retorno vai ser híbrido. O professor, mesmo não retornando, como hoje ele está ainda, as pessoas dizem assim, as escolas privadas já estão fazendo, trabalhando com educação remota. Nós também estamos. Então, 83% das nossas escolas estão com atividades remotas. Mas qual é a minha preocupação? É com os 17%, as 17% que não estão. E mesmo nas 87% que já estão com atividades remotas, e aí é esse professor que está em casa, ele ou com comorbidade, ou como eu, que já tem mais de 60 anos, né, ele vai continuar de casa fazendo o que ele está fazendo hoje. E, claro, minha preocupação, que é isso que eu estou buscando, é ver esses 17% de escolas, e no meio das 83% que estão com atividades remotas, quais os alunos que não acessaram essas atividades, que não têm direito, por exemplo, a uma boa acessibilidade na sua cidade, que está na área rural, e que esse novo, não é, que a gente fala de novo normal, e eu só digo que o novo normal só vai existir quando esses alunos que estiverem lá, é uma questão do Estado. Quando eu falo Estado, não é Estado do Rio Grande do Norte, é Estado brasileiro, né, de cuidar das pessoas, não só pela educação, cuidar das pessoas para que tenham renda, cuidar das pessoas para que, além da educação, ela tenha um bom transporte, mas como é feito hoje? Tudo isso é feito, vocês acompanham, vocês que são repórteres da imprensa acompanham tudo isso, que não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil todo, ainda temos muitas deficiências, principalmente quando partimos para a área rural. Então, o novo normal já é novo há muito tempo para alguns. Eu, há 30 anos, quando estava no mestrado em administração, a dissertação era resistência à implantação da informática no ensino de segundo grau. Ainda não era nem ensino médio, era ensino de segundo grau. E eu já vi essa resistência, por quê? Porque as autoridades não tinham essa visão de que ali era o futuro, naquela época os professores não tinham a formação para utilizá-las, e é isso que eu tento fazer. Infelizmente, eu peguei esse período, em 2019, nós já fizemos bastante coisa nesse sentido, se vocês pegarem o nosso relatório vocês verão, mas em 2020 tivemos a dificuldade com a pandemia, mas nós não paramos, nós vamos continuar. E quanto à questão da greve, né, primeiro isso, a gente vai dar todas as condições, ninguém vai forçar a ida de um professor, por exemplo, com comorbidade, ou um professor acima de 60 anos. O que nós vamos fazer é trabalhar com cada escola, e como a gente sempre defendeu a educação assim, dando a liberdade, mas a liberdade orientada, né, para aqueles setores, né, que cada uma escola, cada comunidade tem uma especificidade. Às vezes o que funciona em Natal não funciona ali vizinho, em São Gonçalo. Secretário. Porque às vezes é uma área rural. E aí a greve, voltando só para eu fechar, eu não acredito em greve, até porque nós sempre tivemos um bom diálogo com a categoria e vamos continuar tendo. Né? Temos algumas questões, algumas diferenças, mas os que estão hoje fazendo parte do sindicato e os professores têm todo o direito de reivindicar e de fazer seus movimentos. E aí nós vamos trabalhar, se for o caso, né, para que não haja greve, caso a gente retorne. E secretário, procurar uma saída para ver qual é o melhor momento desse retorno.